Alô você, bom dia família dos devotos, Deus abençoe você, minha gente querida, e mais uma vez o Saúde e Fé pegou a estrada. Estamos novamente na cidade de São José dos Campos, na clínica Ortovale, e eu começo assim com uma pergunta, né? Você já se perguntou por que os nossos ossos, nossas articulações ficam mais frágeis com o passar dos anos? E o que acontece em nosso corpo para que isso aconteça? E para falar então sobre o envelhecimento dos ossos e articulações, convidamos o Dr. Luiz Eduardo Ribeiro, nosso médico ortopedista, que aceitou o nosso convite, vai dar uma aula de como a gente pode se cuidar, entender e cuidar aí da proteção dos nossos ossos. Dr. Luiz Eduardo, bom dia, bem-vindo! Bom dia, Frei. Prazer estar aqui com vocês, falar de um tema tão importante. A nossa população está envelhecendo, dar direcionamentos, adequados para as pessoas é sempre muito proveitoso. A gente vai estar conversando aqui hoje. Dr. Luiz Eduardo, a música é muito clara, o tempo não para. O tempo não para, a gente vai envelhecendo, enfim, tudo em nós também se renova, se atualiza e envelhece. As grandes estruturas, e uma delas são os nossos ossos. Assim. Como é que a gente percebe que o nosso osso está envelhecendo, doutor? Frei, é importante a gente falar isso para as pessoas. Todos nós vamos ter uma desmineralização óssea ao longo da vida. Então, é normal que haja essa perda de densidade mineral óssea. Isso gera uma diminuição da arquitetura, isso prejudica a arquitetura do nosso osso. Ao longo da vida, principalmente com o envelhecimento, a gente diz aí na mulher após os 50 anos, 45, 50 anos, e o homem após os 70, existe uma doença que pode surgir, que é a osteoporose, e é muito importante a gente estar atento a isso, porque à medida que a gente vai vivendo, essa doença se torna mais prevalente. Agora, doutor, já que o osso vai desmineralizando-se, enfim, o que o senhor falou, então, para eu me prevenir, para eu me garantir, eu vou lá, vou fazer um estoque de leite, porque eu sei que o leite tem cálcio, então eu vou começar a tomar leite e seus derivados para me proteger. Posso pensar assim? Você não está errado, Frei, mas só o leite às vezes não vai suprir essa necessidade. Tem outros alimentos que são muito importantes também, são ricos em cálcio, E não só o cálcio, a gente tem que levar de outros minerais que compõem também a parte óssea, O fósforo, o magnésio, a parte também da vitamina D, que é tão importante no metabolismo do osso. Então, alimentos ricos em vitamina D ou a tomada do próprio sol para conversão da vitamina D na forma ativa dela no nosso organismo é de extrema importância. Então, doutor Luiz, assim, mais uma pergunta, então agora que eu estou ficando mais, a idade está chegando, enfim, para não correr o risco de andar, de caminhar, de correr, vai que eu caio e quebro um osso, eu não vou fazer exercício físico para me proteger, para não ter fratura lá na frente. Pois é, Frei, muita gente pensa assim, então eu vou ficar mais parado, eu não vou me expor à atividade física para eu não ter problema. Mas, na verdade, você vai ter o problema por não estar fazendo exercício, não estar fortalecendo a musculatura. Porque, além da questão óssea, a gente tem que lembrar também, Frei, das articulações, e também da nossa musculatura, Se você tem ossos fracos, músculos fracos e articulação desgastada, provavelmente você vai ter dor, você vai ter limitações, ao longo do envelhecimento. Isso vai gerar muito prejuízo funcional para você. Tem alguma idade, doutor, assim, uma referência etária que começa já essa fragilidade de se acentuar, ou seja, é a menopausa, é a andropausa, enfim, tem alguma fase da vida que isso fica mais acentuado, doutor? Perfeito. A gente tem um pico de massa óssea, ou seja, a nossa produção máxima de massa óssea no corpo se dá aos 30 anos. A partir dos 35, 40, a gente já tem uma diminuição gradual. O problema é que após os 40, e principalmente na mulher, associado a uma queda do estrogênio, que é um hormônio protetor, o osso vai desmineralizando de uma forma mais rápida e isso pode gerar prejuízo. Então é importante a gente fazer uma prevenção desde cedo. Por quê? Porque você se alimentando bem, praticando atividade física, tendo bons hábitos, a tendência é que você chegue com uma idade mais avançada com reserva maior, uma gordurinha para queimar, uma gordurinha relacionada à saúde óssea, muscular e articular. Agora, no dia a dia, doutor, assim, para começar esse processo, tem algum, para eu saber como é que está o meu osso, se está forte, se está rígido, enfim, se ele está mineralizado,
Tem algum exame específico, um exame de sangue aponta ou algum exame específico que eu posso fazer? Hoje em dia o que é recomendado como rastreio, né, seria realizar a densitometria óssea. É um exame que é muito importante, porque a osteoporose, que é uma das doenças que a gente conversou aqui, a fragilidade óssea, né, a diminuição da densidade mineral óssea, ela não é detectável por dor ou por qualquer sintoma que esse paciente vá ter. É uma doença silenciosa, geralmente você só vai perceber quando você já tem uma fratura. Então, a densitometria óssea é um exame que a gente recomenda nas mulheres após os 65 anos, se ela não tiver nenhum fator de risco, e para os homens após os 70 anos. Isso como rastreio geral na população, para a gente poder medir essa mineralização óssea e entender como que está essa questão. Ô, doutor Luiz, o fato assim de, por exemplo, o sobrepeso, pessoa que está, poxa vida, lá está um pouco sedentária, sobrepeso. O sobrepeso, ele eleva a carga, principalmente nos joelhos, enfim, e começa também a comprometer a qualidade dos nossos ossos? Perfeito, Frei. Geralmente quem está acima do peso é uma pessoa que não se exercita bem, muitas das vezes ela não se alimenta bem. Só por esses dois motivos ela já está em risco, né? Como a gente falou, a musculatura depende de uma boa alimentação, de estímulos, né? A parte articular ela vai ser protegida por um músculo mais forte, né? Então, uma coisa acaba puxando a outra, né? A obesidade, o sedentarismo, os maus hábitos podem gerar isso de uma forma mais rápida. Então, é muito importante o paciente, desde fase mais precoce, praticar atividade física, ter o exercício físico como rotina para proteger essas articulações, né? Você evitar essa sobrecarga e a pessoa que está acima do peso perder esse peso, porque a sobrecarga nas articulações, principalmente o joelho, quadril, né, que são regiões de suporte de carga, é prejudicial, sem dúvida. Eu vi que na sua conversa você falou assim, osteoporose, artrite, artrose. Isso são doenças associadas nesse processo de envelhecimento, nesse descuido, né, dos nossos ossos? Frei, nós temos 3 doenças que estão relacionadas ao envelhecimento. Uma é a artrose, que é o desgaste da articulação. A segunda é a osteoporose, que é o desgaste, né, do osso, né, propriamente dito. E a sarcopenia, que é uma doença relacionada a uma perda também da massa muscular, né? Às vezes a gente vê um senhorzinho muito consumido, né? Muito magrinho, muito atrófico. Esse paciente ele sofre de sarcopenia, que também é uma doença. Então essas 3 são 3 doenças que a gente tem que estar vigilantes na nossa população idosa. Por isso que, para combater a sarcopenia, um exercício é fundamental, porque eu tenho que dar qualidade no meu músculo. Exato, e não adianta só o exercício, você tem que dar também combustível para ele. Não adianta só você se exercitar muito, mas se você não se alimenta bem, você não tem uma ingesta correta de proteína, você não tem uma ingesta correta de carboidrato, das gorduras, o que acaba fazendo é você se gastar muita energia e não repor. Então essa pessoa vai perder mais massa muscular, na verdade, vai consumir no exercício. Um jovem de 20, 25, 30 anos, quando cai, tem uma queda, uma fatalidade, uma queda, que tem uma fratura, ok, todo mundo sofre, mas o processo de recuperação pode ser até mais rápido. Sim. Uma pessoa com mais idade, né, uma melhor idade, um idoso, quando tem uma queda, né, e uma fratura, o processo de recuperação ele é mais lento justamente por causa desses desgastes todos, doutor? Sem dúvida, Frei. A gente fala em operar esses pacientes, principalmente fratura de colo de fêmur ou fratura transtrocanterianas relacionadas ao quadril, operar em menos de 48 horas, se possível até menos de 24 horas. Por quê? Para levantar essa pessoa o quanto antes da cama. Por quê? Ficar acamado para um paciente que já é mais idoso, já tem uma predisposição ali, natural mesmo pela vida, a complicações, é muito ruim. Então a gente precisa sempre que possível, operar esse paciente o quanto antes, né, num cenário de fratura, para que ele volte a se tornar funcional, pelo menos próximo do que ele era antes, e não sofra nenhuma consequência, nenhuma morbidade relacionada a essa fratura. Agora, já que nós estamos falando do processo de envelhecimento dos ossos e articulações, é um cuidado muito grande que a gente tem que ter dentro de casa, doutor. Assim, cuidar com os tapetes, com as escadas, usar os protetores, corrimões aí justamente para facilitar o cuidado, doutor. Perfeito, isso é uma orientação que a gente sempre dá, né? Se mora um idoso na casa, evitar tapete escorregadio, usar corrimão, principalmente no banheiro, né? Em locais que essa pessoa vai se levantar, evitar quinas, né? Móveis com quinas ou algum tipo de anteparo ali que essa pessoa possa tropeçar, cair, né? Então quem está em casa nos assistindo, tem um paciente, tem uma pessoa idosa na família ou mora com uma pessoa idosa, tomar esses cuidados é muito importante, é prevenir para não ter que remediar depois. Pode acontecer do osso, doutor, em qualquer parte, o fêmur, enfim, o braço, né?
desculpe a pergunta, assim, mas ele pode quebrar do nada? Exatamente, a osteoporose é exatamente isso. Às vezes a pessoa está sentada assistindo uma televisão e de repente ela sente uma dor, poxa, mas não fiz nada aqui, vai para o pronto-socorro, a gente radiografa e ela tem uma fratura na coluna. É muito comum, são fraturas que a gente chama por osteoporose, por insuficiência. Esse osso está insuficiente, ele está mais poroso, esse osso acaba quebrando, às vezes sem a pessoa cair, às vezes sem a pessoa fazer algum esforço relacionado a essa perda da mineralização óssea ali. Eu fico imaginando aquele desenho daquele queijo, vários buraquinhos, tem um tipo de queijo, tem vários buraquinhos assim, né? Então é assim que fica mais ou menos o osso. Agora, uma vez que começou um processo degenerativo aí dessa osteoporose, isso é irreversível? Ou seja, eu posso tratar, eu posso cuidar, posso ter uma qualidade melhor do meu osso, apesar da idade, doutor? Perfeito, é isso que a gente quer, né? Quanto antes a gente detectar a doença, a gente começar a tratar. Hoje em dia, na osteoporose, que já é a fase mais avançada, a gente já entra com medicações. A gente corrige a ingesta de cálcio do paciente, que a gente orienta 1.200 miligramas por dia, né, na ingesta total de cálcio. Isso pode ser suplementado também, né, se a pessoa precisar, se ela não conseguir ingerir isso só com alimentos. E a vitamina D a gente tentar manter mais ou menos 800 unidades internacionais por dia também. Então agora uma pergunta para esclarecer, doutor. Ou seja, nós somos todos os dias bombardeados com tantas informações. É esse tipo de cálcio, aí aparece aquela pessoa sorrindo, sorridente, mergulhando, assim, nossa, feliz da vida, não tem problema nenhum. Ou seja, e aí eu sou levado a uma tentação de chegar na farmácia ou em qualquer estabelecimento, comprar aquelas cápsulas de cálcio. Eu posso fazer por conta própria? Posso, já que é bom, já que vai proteger, fortalecer o meu osso, eu posso? Que orientação que o Dr. Luiz Eduardo daria? O cálcio ele é muito importante a gente lembrar, existem estudos, né, que falam que o excesso do cálcio pode predispor a eventos coronarianos, ou seja, problemas cardíacos por depositar na parede das artérias, né? Isso predispõe a infarto, a outras doenças, o AVC. É um risco que a gente tem que considerar, tá? Então por isso que a gente não suplementa em todo mundo. Isso precisa ser suplementado de forma bem objetiva, mas é possível a gente calcular a sua ingesta. Se você está ingerindo o alimento, está tudo certo, não há necessidade dessa suplementação. Cálcio em excesso, teoricamente, pode gerar prejuízo. Mas isso é importante, é a orientação médica. Né? Se eu Sempre, for levado sempre. a tentar comprar alguma coisa, eu posso até pegar o nome, levar para o médico, pergunta para ele se pode, né? Porque ali a gente não sabe a quantidade que está ali. E às vezes a dose que vale para o seu vizinho não é a dose que vale para você. Às vezes a dosagem no seu sangue de cálcio, que é uma das coisas que a gente faz, né, quando a gente vai entrar com a medicação, ela pode estar maior, pode estar menor, então esse cálculo vai ser baseado nisso. E ter um bom nutricionista, ter um profissional para te ajudar a calcular, a ver quanto você já ingere, né, desse mineral, é fundamental para a gente evitar complicações. Ok. Doutor, milhões de pessoas estão nos acompanhando agora pela Rede Aparecida. Uma mensagem agora de um ortopedista para a gente assim, cuidar bem da melhor idade, ou seja, de todas as fases da vida, para proteger o nosso osso. É muito importante a gente prevenir desde o começo, né? Não adianta a gente já saber que tem um problema e querer correr atrás, óbvio, é melhor do que não fazer nada, mas a prevenção é a chave, né? A artrose, o desgaste da articulação, a osteoporose, a sarcopenia, são 3 doenças que a gente consegue prevenir se a gente agir, né, ao longo da vida, durante o período que a gente está desenvolvendo, né? Porque lá na frente, depois, se você já está muito debilitado, para correr atrás, como eu falei, é mais difícil, né? Mas são doenças tratáveis. Busque um bom ortopedista, busque um médico que você confie para te passar bons direcionamentos. E eu tenho certeza que esse médico, junto com uma equipe multidisciplinar, isso é muito importante hoje em dia, não é só o médico, né? É todo o aparato que ele tem em volta para oferecer, vai oferecer um tratamento, vai oferecer oportunidades de melhoras e esse paciente se sente alguma dor, sente alguma limitação, vai sarar e ficar bem. Tivemos o prazer, minha gente, de conversar com o Dr. Luiz Eduardo Ribeiro, nosso médico ortopedista. Quero agradecer de coração, doutor. Muito obrigado por suas explicações. Foi uma aula maravilhosa. Os contatos do doutor estão aparecendo na tela aí. Vale a pena, minha gente. Agradeço também, mando um beijo do doutor Antônio Carlos e a Soraya aqui da Clínica Ortovale aqui de São José dos Campos, que nos receberam com tanto carinho, viu, gente? Muito obrigado de coração. E agora voltamos aí com os nossos estúdios no Família dos Devotos. Muito obrigado. Até semana que vem com mais um quadro aqui no Saúde e Fé. Deus abençoe.